Olá, alunos do nono ano, essa é a nossa primeira aula de História. E o tema hoje é para dar início ao nosso livro, já que na aula passada muitos alunos faltaram. No início nós vamos começar hoje falando sobre a Primeira República, mas nós temos que entender o que foi essa Primeira República, o que aconteceu nessa Primeira República, que fatos históricos mudaram na nação chamada Brasil, certo? Então aqui, Primeira República, vai de 1889 a 1930. Primeira República ou República Velha, na verdade foi o nome que se deu ao período da história do Brasil, que foi da proclamação da República em 1889 até a Revolução em 1930. Então, Primeira República ou República Velha foi esse período que ocorreu entre a proclamação da República e a primeira Revolução, em 1930. Esse período de 1882 a 1830. E aí vem uma pergunta para vocês. Sabemos que naquele tempo não tinha tecnologia como hoje, né? Já pensou se a internet tivesse bombado na época em que o Brasil foi proclamado a República, que o Brasil passou a ter a sua liberdade, né? Já pensou, alunos? Aí fica a pergunta, né? Para vocês analisarem aí. Como aconteceu? O Brasil passou por uma modernização na metade do século XIX, época da modernização. Que tipo de modernização? Mulheres não votavam. Vários segmentos da sociedade não tinha autoridade e participação na sociedade. No final do século XIX, a mulher começou a ter uma grande importância. Os mais jovens também, certo? Houve desgaste na monarquia. A ascensão das ideias republicanas, desgastes. Foi exatamente divisões entre partidos políticos. A ascensão das ideias republicanas, juntamente com a abolição da escravidão. A proclamação da República em 15 de novembro de 1889, militares e cafeitores se juntaram para realizar essa mudança de um novo país. Então, vê a unidade, a união de militares e esses homens que é responsável pelo café no Brasil. Marechal Deodoro da Fonseca, ele foi um dos presidentes, num grande esforço para pôr fim à estrutura monárquica, política do encilhamento. Que foi isso? Foi um conjunto de medidas promovidas pelo então ministro Rui Barbosa, que resultou em grave crise econômica, marcada pela inflação. Esse período foi um período de grande turbulência econômica no Brasil, certo? Em que se juntou militares, cafeicultores, para melhorar a economia. Marechal Floriano Peixoto assume o apoio de militares e cafeicultores durante seu governo na Segunda Revolta Armada. Em 1839, no Rio Grande do Sul, aconteceu um conflito entre partidos republicanos do Rio Grande, apoiado por Floriano, e o Partido Federalista, resultando na Revolução Federalista. O que foi isso? Vamos resumir, gente. Foi exatamente Marechal Floriano Peixoto. Ele começa a dar apoio aos militares e aos cafeicultores. Aí começa uma grande guerra entre Rio Grande do Grandense e os partidos federalistas, trazendo assim um período de briga entre estados no Brasil, certo? Esse período foi chamado de República da Espada, por ter sido governado por militares. Olha só, quem governava nesse período? Militares que governava nesse período aí, ok? República Café com Leite. Café com Leite, uma aliança entre São Paulo e Minas Gerais. Por quê? Para quem não sabe, os grandes fabricantes no Brasil de café foi São Paulo e Minas Gerais leite. Então, os deputados de São Paulo e Minas Gerais se uniram, formando assim a política café com leite, certo? A oligarquia que o governo passou a ser disputado
por um pequeno grupo de pessoas e famílias. Até hoje o poder está na mão de poucos, e a maioria da sociedade que não tem poder são desfavorecidos, sofrem, né, por causa da nossa economia. Isso não é de hoje, isso já vem de muito tempo. A importância da história, de você saber os fatos históricos, que fez com que o Brasil chegasse onde ele está hoje. Nós temos que olhar o que aconteceu lá atrás, certo? Coronelismo, os coronéis eram lafundários, latifundiários, estabelecido no Né, que existia o poder sobre extensas áreas, certo? E aí eu quero que vocês leiam o capítulo de número 1, a Primeira República, que teve a insatisfação do regime imperial. Que é isso? Portugueses não estavam tendo um grande percurso de, vamos dizer assim, as pessoas não queriam obedecer tanto como no princípio do Brasil colonial. E as pessoas já queriam ter uma liberdade, certo? Contínua dos Alpes brasileiros. Princesa Áurea, Princesa Isabel decreta a Lei Áurea. Nós sabemos que ela não assinou porque ela foi boazinha, mas ela foi... Portugal estava sendo pressionado por países europeus, certo? E aí como ficou agora o povo africano no Brasil, na Primeira República, nesse período que vocês acabaram de ver, que foi da proclamação da República até a Revolução em 1930. Os africanos, os escravos, eram soltos, porém não tinha como comer, não tinha moradia. O que ia fazer agora eles? Criaram um grupo chamado Solidariedade, redes de apoio, grupos ajudando um ao outro. Cultura e resistência, colocaram resistência mostrando essa cultura, porque nós somos o país da miscigenação. E no nosso corpo tem sangue também africano. E aí eles não tinham liberdade. Foram libertos, porém não tinham liberdade de seus cultos, certo? E aí tinha uma grande mulher chamada Tia Ciata, que mexia com feitiços, certo? Manifestações culturais afrodescendentes no Rio de Janeiro. A Casa da Tia Ciata foi um importante divulgação da cultura negra para todo o Rio de Janeiro e todo mundo. E aí começou assim a cultura africana sendo proclamada no Brasil. O que eu quero fazer? Falar com vocês com isso. A Primeira República. Estudando a Primeira República. Ninguém vai estudar a Primeira República só pelo estudar. Nós temos que saber que tudo isso aqui está influenciando hoje. Exemplo, o poder estava na mão de poucos. Hoje o poder está na mão de muitos? Não, está na mão de poucos. Os preconceitos que existiam antes, hoje ainda existe? Tem. Os mais pobres eram assistidos? Não, hoje a mesma coisa. Então, não podemos julgar o Brasil sem saber o que aconteceu antes. Porque o que acontece hoje no presente é reflexo do que aconteceu no passado. Eu quero que vocês leiam, eu já coloquei no portal, o sistema da escola, toda a agenda, leia um livro, responda às atividades. Logo mais às 18 horas estaremos ao vivo, certo? No Instagram da escola. E eu quero ver vocês e os familiares de vocês, certo? Que Deus abençoe a todos. Vamos ler e estudar. Deus abençoe.